Bom dia, igreja, graça e paz. Estamos alegres de estar aqui na presença do Senhor, mais um dia de alegria em nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias está depois de Crônicas, antes de Jó. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviais porções, e não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vamos repetir o finalzinho do versículo 10. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos repetir? A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor venha mesmo nessa manhã falar conosco, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor amado, abrir os entendimentos de cada um aqui nessa manhã. Que essa palavra possa surgir fruto em nossos corações. Ó Deus, eu te agradeço e te louvo. E te peço, Senhor amado, que o teu Espírito Santo venha sobre mim nessa manhã. Que nós possamos, Senhor amado, ser cheios de Ti a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja que crê, diga amém. Esse texto de Neemias, eu poderia estar falando aqui muitas coisas. Poderia estar falando da obediência de Neemias. Poderia estar falando assim da persistência dele. Mas o que eu quero falar nessa manhã para a igreja, uma palavra que falou muito ao meu coração, é que a nossa alegria, ela vem do Senhor. Então, assim, só falando um pouquinho desse texto, o autor não revela especificamente quem foi o autor deste livro, mas as tradições judaicas e cristãs reconhecem Esdras como autor.
porque é baseado neste fato que os livros de Esdras e Neemias, eles eram originalmente um só. E ele foi escrito provavelmente entre 445 e 420 anos antes de Cristo. Um livro que conta a história da Bíblia, continua a história do regresso do povo de Israel, do cativeiro de Babilônia, e da reconstrução do templo em Jerusalém. E Neemias, ele era um hebreu na Pérsia. Se vocês olharem, quando ele ouviu dizer que o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído, ele se dispôs e pediu a Deus que o usasse para reconstruir aquela cidade. E se vocês lerem o texto, vocês vão ver que, com a permissão do rei da Pérsia, Artaxerxes, e com muita oração, com muita persistência, com a ajuda daquele povo, daquela cidade, que eles dizimaram com muito dinheiro, ajudaram com as mãos de obras, com matérias-primas, para fazer aquele muro. E você vê que no texto ele construiu aquele muro em 52 dias. E aí o texto fala que para Deus nada é impossível. Por amor a Deus e querer ver o nome do Senhor ser honrado e glorificado. Por isso que Neemias fez isso. Se quisermos ter a mesma experiência do renascimento espiritual que os israelitas, devemos começar com a palavra de Deus. Nosso tempo, o nosso dinheiro, ele tem que ser dado para a casa do Senhor corretamente. Nós não podemos fazer isso em desordem. Nós temos que fazer isso com sabedoria do Senhor. E também só para lembrar, quando fala que 7º mês, é o nosso outubro de hoje. É aquela época que eles festejavam a festa dos tabernáculos. E quando fala no texto também, meio-dia, provavelmente era 6 horas. E no verso 10, que é onde eu quero falar para a igreja nessa manhã, em outras palavras, regozijem-se no Senhor, compartilhem com aqueles que não têm nada. É isso que Neemias estava querendo dizer para nós naquele texto. O Senhor vos perdoou, portanto não há mais necessidade de sentir-se triste. Então você que entrou aqui nessa manhã, você que tem um problema na família, um problema financeiro, de saúde, Deus manda te falar nessa manhã que não precisa você ficar triste. Porque como diz muito bem nesse finalzinho desse versículo, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós temos que tomar posse disso em nossas vidas. Porque Deus estava se regozijando neles, por causa da obediência. Este é o gozo que encheu o coração de Deus devido à obediência, significando tanto força quanto segurança para aquele povo. E Deus fala para nós também nos dias de hoje, que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. O princípio para nós é a palavra de Deus. Nós temos que colocar isso em prática em nossas vidas. Se na atitude nós seguirmos o exemplo, também experimentaremos o gozo do Senhor. E isso será a nossa força. Recordemos que este é o gozo de Deus do que somos privilegiados a compartilhar. Então, irmãos, muitos confundem barulho e júbilo e alegria e não conseguem assumir e assimilar a ideia de que pode haver barulho, pode haver júbilo, sem a pessoa forçar a barra. É muito comum você ouvir, principalmente dentro das igrejas, a pessoa quer viver só de barulho, quer viver só daquela alegria instantânea, aquela alegria passageira. Aí às vezes a pessoa que está ministrando louvor, ou mesmo a pessoa que está pregando a palavra do Senhor, pede que aumente o som, para que aquele barulho aumente. Então nós não podemos confundir barulho com aquela alegria que vem do Senhor, porque aquela alegria ela vem de dentro, não é aquela alegria passageira, é aquela alegria que passa. E só lembrando também, quando a Lívia fez 15 anos, nós fizemos uma festa, e ali ela convidou vários amigos, e tinham pessoas não crentes. E no final da festa, o próprio rapaz que naquela época ofereceu o salão de presente para ela, para a gente fazer a festa, ele falou assim: rapaz, eu fiquei impressionado, como que os crentes conseguem fazer uma festa, pular, saltar de alegria, sem ter uma bebida. E nós podemos ver também, há pouco tempo agora,
o show da Bruna Carla aqui, aquela multidão de pessoas glorificando, exaltando o Senhor, aquela alegria de dentro para fora. Então, tem como fazer a festa, tem como se alegrar na presença do Senhor, sem que tenha bebida, sem que tenha outras coisas, drogas, para que essa pessoa se anime. Mas nós temos que buscar essa alegria no Senhor, porque Ele tem essa alegria para dar para mim e para você. E às vezes a gente fica dependendo de uma alegria, uma palavra de alegria de um amigo, de um professor. Não, nós temos que depender dessa alegria que vem de Deus, aquela alegria que brota dentro do nosso coração. Essa sim será uma alegria que vai nos fazer viver neste mundo. Mesmo que a gente passe por luta, por tribulação, nós temos que entender que a alegria que vem de Deus, ela é melhor para nós. Desejo fazer uma consideração, levando em conta, primeiramente, a palavra de Deus. E, em segundo lugar, alguns aspectos físicos. Júbilo advém da alegria, que é um dos frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. Foi falado ontem no culto dos formandos e foi falado hoje também pela manhã na oração de abertura desse culto. Nós temos que aprender que a nossa alegria, o júbilo, ele tem que vir dos frutos. É o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, é algo que nasce de dentro para fora e não o contrário. Essa alegria do Espírito deve ser a fonte de toda a expressão interna e externa na vida da igreja. Nós não podemos deixar isso passar de liso, nós temos que aprender com o Senhor e colocar isso em prática. Por exemplo, quando estamos louvando, quando estamos em exaltação, música, risos, danças, júbilo, em qualquer intensidade de alegria, esta faz com que o povo de Deus tenha identidade única neste mundo. Nós temos que brilhar para este mundo. Eu achei muito interessante o meu cunhado pregando um dia desse, ele cita muito as coisas naturais quando ele vai pregar, e ele estava falando sobre a lesma. A lesma, quase ninguém dá importância, muito mole, ninguém nem observa, mas ele fala que uma lesma, ela fica passando na parede, ela anda a noite inteira na parede, e ali ela deixa vários traços, e quando você olha no outro dia, tem aqueles trilhos brilhantes. Assim tem que ser nossa vida diante de Deus. Deus tem que brilhar em mim e você. E para isso nós temos que ter essa alegria do Senhor. Porque é interessante quando você chega em algum ambiente que as pessoas estão tristes, abatidas, aí você vai em espírito de oração, você ora antes, claro, que você vai participar de uma festa. Quando você chega ali, a alegria de Deus que está dentro de você, ela tem que ser passada para aqueles que não têm essa alegria. E para isso nós temos que ter esse brilho de Jesus em nós. Nós temos que fazer diferença. Muito tem se falado ultimamente que a gente tem que viver uma vida santa, que a gente tem que procurar a cada dia diminuir mais diante de Deus, mas as pessoas estão brincando. As pessoas estão achando que Jesus não está voltando. Já passou 2000, não vai voltar nada. Igreja, Jesus está às portas. Os dias estão findos. Muitas coisas acontecendo aos nossos olhos. E às vezes a gente não está atentando para isso. Então vamos deixar essa alegria brilhar em nosso coração. Que frutos são estes? Primeiro, a certeza em Cristo Jesus de uma vida de alegria. Assim como a vitória é uma certeza da qual nós aprioramos em nossa vida cristã, a alegria também o é. Antes de ser uma expressão que toma forma, a alegria foi algo conquistado por Jesus naquela cruz, quando ele se fez triste para nos dar a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação. Então, uma das alegrias que nós não podemos esquecer é a alegria da minha e da sua salvação. Que a cada dia nós temos que reconhecer que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. A razão pela qual os nossos irmãos cantavam enquanto eram queimados com suas famílias nas fogueiras romanas dos primeiros tempos da igreja. Era por causa da força dessa alegria de ser salvo, redimido das trevas para a luz. Pois Paulo mesmo diz, regozijai-vos sempre. Se você ler lá, Paulo está sempre falando sobre isso. Alegrai-vos sempre na presença do Senhor. Não importa, mesmo que você passe por sofrimento, mesmo que você passe por dores,
mas você tem que se alegrar na presença do Senhor. Vamos abrir no Salmo 126, 2. Salmo 126, 2. A palavra diz assim: então na sua boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós também, a cada dia. Então assim, não estou falando de estar alegre, mas principalmente de expressar ser alegre. Que às vezes a pessoa fala, você pergunta, você está alegre com Jesus? Sim. Mas às vezes não demonstra aquela alegria. Só responde que está alegre com o Senhor porque você perguntou. Mas nós temos que expressar essa alegria que está dentro do nosso coração. E como expressar essa alegria? É falar do amor de Deus aí fora. É dar testemunho verdadeiro daquilo que Deus tem feito na sua vida. Isto sim é viver na alegria do Senhor. Mesmo que a lata esteja vazia, mesmo que a sua conta bancária esteja negativa, mas você tenha fé em falar com a pessoa assim: a minha alegria está no Senhor, eu estou confiando no Senhor, eu não quero ter essa alegria momentânea. E muitas pessoas estão gemendo aí fora por passar por lutas e dificuldades. Um dia desse eu visitei um casal e ele estava falando que está passando muita luta, mas ele está entendendo que é o trabalhar de Deus na vida dele. E durante esse tempo que Deus tem tratado com ele, ele falou que tem aparecido assim bandejas para ele, falou assim: entra aqui no carro, nós vamos andar uma noite aqui e você vai ver que vai ser solucionado o seu problema financeiro. Ele falou assim: não, eu estou esperando no Senhor, porque quem espera no Senhor, com certeza, ele vai ter uma alegria constante na sua vida. Então nós temos que entender que Jesus é que vai fazer por nós, é Deus quem vai nos fazer ficar de pé. Disse Jesus: para que a nossa alegria seja completa. Um discípulo de Jesus deve ter essa certeza de que o próprio Deus quer que a nossa alegria neste mundo seja completa. Portanto, Ele mesmo fará possível para completá-la em nossas vidas. Mas uma razão para nos alegrarmos sempre é vivermos expressando alegria, pois quanto mais somos alegres em nossos lares, nas escolas, nos trabalhos e mesmo em situações adversas da nossa vida, podemos saber que estamos debaixo da mão e do amor e do cuidado de Deus. Então, como eu falei, não importa o que você está passando, não importa as dificuldades, você tem que saber que você está debaixo das mãos do Senhor. Você e eu, nós estamos debaixo dos cuidados de Deus e com certeza a nossa vitória será garantida, porque Deus é fiel. O que Ele promete para mim e para você, Ele cumpre. Nós que às vezes não cumprimos aquilo que falamos para Deus. Então nós não podemos fazer esses votos, é chamado voto de tolo, que às vezes você fala assim: no ano de 2016 eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou orar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer visita. Mas se você não vai fazer isso verdadeiramente, é melhor que você nem fale. Já está findando mais um ano, e às vezes a gente olha para trás e pensa assim: Senhor, quanto mais eu poderia ter feito no teu reino? Ah, Jesus, por que eu não evangelizei aquela pessoa que foi morta? Ah, Senhor, por que eu não visitei aquele meu parente que não me visita há tanto tempo? Ah, Jesus, por que eu não amei mais a minha esposa? Por que eu não amei mais o meu marido? Por que eu não dei mais valor aos meus filhos? Por que eu não dei valor mais ao meu trabalho, aos meus colegas de faculdade? Aí não adianta, então você tem que pedir essa alegria de Deus no seu coração. Porque essa alegria sim, vai fazer com que você faça votos diante de Deus e cumpra. Porque o Senhor é fiel em nossas vidas. E nós temos que ser fiel com Ele também. Outra coisa, alegria na adversidade. As circunstâncias nas quais muitas vezes nos encontramos não nos proporciona expressar alegria. Mas isso não quer dizer que a perdemos. Muitos confundem o estar alegre com o ser alegre. Cristo nos leva à verdadeira alegria, constante e infinita. Porém, há situações que nos deixam tristes e as palavras nos ensinam até chorar com os que choram. Quando a gente lê isso na palavra de Deus, que você fala que você tem que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E não podemos esconder esse fato em nossas vidas, porque realmente muitos estão sofrendo do nosso lado, muitos estão alegres do nosso lado. Mas quando você fala que você vai reunir com a pessoa e chorar junto com ela, sofrer junto com ela,
levando em conta que a tristeza é uma exceção. Mas às vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente lê isso dentro da palavra. Mas muitas das vezes a gente não procura essa pessoa para chorar junto com ela. A gente não procura essa pessoa para passar as dificuldades junto com ela. E sim, quando tem momentos de alegria, aí a gente tende a participar junto com essa pessoa. Mas a palavra nos adverte que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E isso é alegria na diversidade. Pode haver situações de tristeza e contrição para a igreja, mas isso não rouba a verdade que é o culto a Deus. Então, uma grande verdade que nós temos que ter em nossas vidas, uma grande alegria que nós temos que ter em nosso coração, é quando a gente está cultuando ao Senhor, é quando a gente está louvando ao Senhor. Lá no Salmos 16, 11, a palavra nos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias. Então, assim, a palavra está cheia de versículos que nos fala de regozijar no Senhor, alegrar no Senhor, confiar no Senhor, crer no Senhor. E muitas das vezes a gente está passando por luta e por dificuldade e a gente não está vivendo na palavra, a gente não está obedecendo a palavra. Outra coisa, como vivermos em alegria viva? Entendemos que o Espírito Santo que está em nós é um espírito alegre. O Espírito Santo é o grande agente da alegria de Deus neste mundo. Uma de nossas funções é promover a verdadeira alegria no coração dos santos e uma equietação no coração dos não crentes para que tenham sede de viver essa alegria. Então, qual que é o nosso dever? É passar mesmo, como eu falei bem no início, é tudo aquilo que você recebe de Deus, aquela alegria que está no seu coração, aquela alegria de ver os seus filhos à mesa, almoçando, fazendo as refeições juntamente com você. E às vezes você vê uma família do lado que é toda destruída. Aí você como cristão, você como crente, você tem que passar essa alegria para aqueles não crentes. Você tem que testemunhar para eles. Você tem que pedir a Deus oportunidade para estar levando essa palavra para eles. Aí sim, nós viveremos em alegria viva. Essa alegria viva que vem do alto, que vem do Senhor. Outra coisa, identificar os focos por onde o inimigo infiltra a tristeza. Durante muito tempo em minha vida, eu me alimentei de uma tristeza que vinha pela música. E quando Deus me salvou, pude identificar isto e encher a minha vida de louvor. Porque às vezes eu ficava ouvindo aquelas músicas tristes, aquelas músicas melancólicas, e aquilo ali trazia muita tristeza no meu coração. Mas uma das coisas que me tocou muito na igreja quando eu converti, foi principalmente a hora do louvor. Que ali fala que Jesus vai mudar a sua história, a alegria do Senhor vai te encher, e aquilo ali foi mudando a minha história. E nunca mais eu tive vontade de ouvir aquelas músicas. Às vezes eu ouço assim, me dá até ânsia de ouvir aquelas músicas. Então a gente tem que entender o que Deus tem para mim e para você. Para outros, vem pelo seu temperamento ou introspecção e de ficar na sua. Ao identificar o foco, deve buscar estar junto dos irmãos em comunhão e romper com todo isolamento. Algumas culturas são tristes e melancólicas e com elas devemos romper. O diabo tem filmes, tem vídeos, música, leitura, noticiário, novelas e seus agentes para macularem e roubarem a nossa alegria. Quantas pessoas estão presas em novelas? Quantas pessoas estão presas a filmes, a seriados e deixam de receber aquela alegria do Senhor? Porque aqueles artistas, irmãos, eles estão ali, eles ganham seu dinheiro para fazer aquilo ali. E aquilo ali é uma ilusão. Você fica perdendo seu tempo e às vezes deixa de receber a sua bênção. Às vezes naquele último capítulo que você não poderia perder, seria o dia que Deus ia derramar sobre você a sua bênção. Seria o dia que você ia receber sua vitória na igreja. Mas você ficou amarrada naquela novela, naquele seriado. Isso é coisa do diabo nas nossas vidas, para tentar roubar a nossa alegria, tentar roubar a nossa fé. Outra coisa, tomar uma posição de alegria no Senhor. Várias vezes em minha vida eu tive que tomar posição de louvor e adoração na presença de Deus. Mesmo contra a situação pela qual
ou estava passando, ou que me fez crescer e me fortaleceu a minha fé. Então, muitas vezes eu passei dificuldade, muitas vezes eu não tinha vontade de ir para a igreja, muitas vezes a palavra era chata, o louvor era muito alto, o pregador falava demais das pessoas. Eu senti isso na minha vida porque eu não tinha aquela alegria verdadeira na minha vida, eu não tinha tomado posição da alegria do Senhor na minha vida. Quando você toma posse dessa alegria que vem do Senhor, você entra na igreja, você só vê bênção, você só vê palavras de bênção na sua vida. Mas quando você não tem essa alegria no seu coração, tudo para você está errado. E aí nós temos que rever isso, porque muitas vezes, irmãos, quando a gente está criticando A ou B, quando a gente está criticando algo, principalmente dentro da igreja, tenha certeza que o errado somos nós. Aí nós temos que rever isso em nossas vidas. Hoje eu vejo que Deus permitiu até aquelas situações para que a verdadeira alegria brotasse em meu coração. E Ele pudesse assim controlar todas as coisas. Então todas as coisas na minha vida é controlado pelo Senhor. Eu tenho aprendido que tudo que eu vou fazer hoje, primeiramente eu oro a Deus. Primeiramente eu quero saber se é da vontade do Senhor aquilo para mim. Tenho profetizado sobre a vida dos meus filhos, tenho profetizado sobre a vida da minha esposa, da minha família, e creio que Deus irá fazer a obra, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus diz que será salvo tu e a tua casa. Quando fala tua casa, estende a toda a família. Então eu creio que Deus vai salvar a minha família também. Então você que está aqui nessa manhã, você também tem que tomar posse disso. Mas para isso você tem que ter a alegria do Senhor. Para isso você tem que estar vivendo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Outra coisa, compartilhar a vida e o amor de Deus com outros. Quando aprendemos a compartilhar o amor de Deus com outros, isso nos dá uma tremenda alegria, pois estamos cumprindo um dos mais sublimes propósitos de Deus para a nossa existência. É quando nós cumprimos essa alegria do Senhor em nós, é quando a gente está compartilhando uns aos outros. É quando nós estamos testemunhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa. A alegria do Senhor se apodera de nós quando estamos dentro da sua vontade. É por isso que um cristão novo convertido é alegre. Você já observou quando uma pessoa conhece a Jesus, ela fica toda entusiasmada, ela quer ganhar a família inteira para Jesus, ela quer evangelizar a cidade inteira. Então aquela alegria você não pode deixar apagar no novo convertido. E sim ensiná-lo, que eu fui ensinado assim. Porque quando eu aceitei Jesus na minha vida, quando Jesus entrou no meu coração, a primeira coisa que veio na minha mente é falar, vou lá na minha família, quero ganhar isso tudo para Jesus, mas não é dessa forma. Aí Deus usa um mais experiente, Deus usa um pastor, um discipulador, para falar com você. Vai devagar, ora, creia que Jesus vai fazer a obra. Aí sim, como que você vai entender que é Jesus que faz a obra? Quando você é novo convertido e entender que aquela alegria que veio do Senhor entrar no seu coração, aí você vai entender que é Jesus que vai fazer a obra, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas para isso nós, seja novo convertido ou não, nós temos que orar, confiar e crer que a palavra de Deus será cumprida nas vidas dos nossos. Aí sim nós ganharemos eles para Jesus. Quando o crente procura conhecer a palavra de Deus em busca de sua vontade, ele continua indo à frente, dentro da vontade de Deus. Quando o crente precisa fazer uma decisão e ora, jejua e espera pela resposta do Senhor, mesmo na dificuldade, a presença do Senhor continua alegrando o coração dele. Dentro da vontade do Senhor, não há como sofrer a tristeza crônica, aquele vazio, aquele olhar caído como se fosse órfão desamparado, aquilo ali desaparece quando a gente tem a alegria do Senhor em nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, infelizmente, entram na igreja assim, tristes, abatidos, e às vezes a palavra não entra no coração dele, o testemunho que é falado ali não entra no coração dele, os louvores que foram entoados não entram no coração dele. Por quê? Porque não tem aquela alegria do Senhor no seu coração. Então nós temos que deixar o Senhor agir em nossas vidas. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso favor. Porque se a gente fazer do nosso jeito, nós não vamos conseguir nada. Mas quando o Espírito Santo age em mim e em você, com certeza as coisas mudam. O que é alegria cristã? O
O que significa a palavra regozijo? Não é possível que Paulo esteja falando aqui de uma alegria que tem relação com os prazeres temporais que o próprio Deus proporciona aos seus eleitos. Pois, como todos sabemos, este nem sempre o temos. De onde se infere o que o apóstolo Paulo jamais falaria de uma alegria constante, se para tal dependêssemos desse tipo de coisa. É fato que a alegria de natureza espiritual sobre a qual Paulo fala, pode vir acompanhada de inúmeros benefícios temporais que o crente, mais do que ninguém, sabe desfrutar. Então, quando essa alegria, esse regozijo vem do Senhor, Paulo diz que aí sim nós vamos experimentar dos frutos que Deus tem para nós. Aí se você abrir lá em Gálatas 5:22, vai falar desses frutos do Espírito. Como que eu vou receber esse fruto do Espírito na minha vida? É quando eu tiver esse regozijo do Senhor, é quando eu tiver a alegria do Senhor no meu coração. Aí sim estará aberto as portas para que Deus entre e trabalhe em nossas vidas e trabalhe no nosso coração. O crente é o único entre os homens que tem alguém para agradecer no universo. Nós temos que agradecer a Deus, que é o nosso Pai. O ímpio pode até agradecer a Deus, mas não como quem agradece a um pai, que pelo seu favor imerecido, abençoa os seus, para que estes possam glorificá-lo com as suas vidas. Então é maravilhoso quando você acorda pela manhã e você agradece ao Pai pelo dia, pela noite que você passou, entrega nas mãos do Senhor o seu trabalho, a sua família, os teus filhos que estão indo para a escola, é maravilhoso. Mas às vezes, irmãos, aquele que não conhece o Senhor, ele pode até agradecer a Deus, mas ele não tem aquele Deus como um Pai verdadeiro, onde ele possa falar com ele verdadeiramente. Como diz o nosso irmão Melquides, é colocar duas cadeiras pela fé, é você sentar em uma e falar: Senhor, senta aí que eu quero falar com o Senhor. Isso é atitude de fé. E como que nós vamos ter essa atitude? É se a gente tiver essa alegria do Senhor no nosso coração. Porque, infelizmente, tem pessoas que ainda não conhecem essa alegria. Essa verdadeira alegria que, pela fé, o Senhor vai estar respondendo tudo aquilo que você precisa. O que seria essa alegria, então? Antes de falar sobre essa alegria, eu gostaria de dar uma definição. O crente é alguém que tem motivo para se alegrar. Essa é a primeira verdade sobre o crente. O crente é alguém que tem motivo para se alegrar. Qual a importância de fazer essa afirmação? A importância deve-se ao fato de vivermos um século de profundo pessimismo filosófico. Apesar de todos os avanços tecnológicos que fazem com que qualquer cidadão de classe média viva uma vida melhor do que os reis do passado, nada disso representou um avanço na solução dos grandes enigmas da vida. Aí nós continuamos perguntando: quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Hoje os filósofos não saem mais em busca dessas respostas. Eles simplesmente não creem que elas existam, o que nos leva a presenciar a morte da filosofia. Soma-se a isso ao fato de que o homem, embora possa clonar ovelhas, embora ele possa mandar espaçonaves para Marte, continua perverso. Esse é o drama atual. Todo este poder tecnológico está nas mãos de seres com natureza de serpente. Como o pastor Adonai pregou aqui ontem, vários profissionais formando ultimamente, mas nós temos que andar juntamente com a fé que nós temos no Senhor. Porque se as pessoas que formam em certas áreas, colocar aquilo simplesmente, aquilo que ele formou, colocar aquilo em prática, imediatamente eles vão deixar o Senhor de lado. E quando deixam o Senhor de lado, aí sim, eles vão entender que sem Deus nós não somos nada. Então assim, eu vejo, irmãos, o milagre que Deus tem feito nessa terra. Quando você vê falar, por exemplo, que um ateu converteu, quando você vê falar que um cientista muito louco converteu, nós temos exemplo aqui em Viçosa de professores que não acreditavam em Deus, hoje estão pregando a palavra de Deus. Então, se nós temos que crer que tudo que nós aprendemos tem que caminhar junto com a fé, que a fé é que vai nos conduzir à salvação, é a fé que vai nos conduzir a receber essa alegria que o Senhor tem para nós. Fora tudo isso, temos que enfrentar o que sempre foi marca de todas
as gerações, caminhamos para a morte. Lá no fim da estrada encontra-se ela para nos separar de tudo que amamos. Mais alguns verões, mais alguns outonos, mais alguns invernos, mais algumas primaveras, e estaremos deixando para trás o que mais estimamos. Então, irmãos, nós temos que entender que nós não somos nada aqui nessa terra. Nada que nós juntamos aqui nessa terra vale nada para nós. Nós temos que entender que nós almejamos a glória do Senhor. Nós almejamos a vida eterna. Então nós temos que aprender com o Senhor que tudo que a gente tiver aqui já está caminhando para o fim. E este fim pode ser a volta do Senhor. Eu não sei o que Deus tem para mim e para você. Tem acontecido histórias muito interessantes. Tem um pastor amigo meu em Belo Horizonte, 54 anos de idade. Na terça-feira, ele fez um culto na igreja e ele falou assim: igreja, cuida da minha esposa. E aí ele deu uma palavra para a igreja sobre esposa de pastor, que às vezes ela é colocada de lado, ninguém dá importância. E naquele dia ele deu uma palavra para a igreja que cuidasse daquela mulher. E a igreja ficou sem entender nada, falou: que palavra estranha, o pastor mandar a gente cuidar da mulher dele. Aí na quinta-feira, tinha uma irmã que estava com câncer terminal. Ele falou com a esposa dele: vamos visitar essa irmã lá no Barreiro. Eles foram, fizeram a visita para essa irmã, oraram com ela. E na sexta-feira, ele falou: eu tenho mais 2 pessoas para me visitar. Aí ele visitou 2 jovens, no extremo da cidade. Ele andou mais de 80 quilômetros para visitar esses 2 jovens. E na volta dessa viagem, quando ele chegou dentro, assim, para abrir o carro, ele simplesmente caiu morto. Do nada, ele morreu. Aí que a igreja foi entender como que Deus estava preparando aquela igreja, porque aquele homem estava de partida. Então nós temos que ficar atentos também, porque às vezes hoje eu estou aqui pregando a palavra, não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então você também que está me ouvindo aqui nessa manhã, fique atento. Fique atento àquilo que o Senhor tem para mim e para você, porque nós não podemos saber o dia de amanhã. Então se você observar, várias histórias como essa que eu contei aqui, tem acontecido no nosso meio. E para que serve isso, pastor? Isso serve para nos alertar. Nós que entendemos a palavra de Deus, nós que compreendemos essa palavra, nós temos que entender que Jesus está voltando. É quando acontece catástrofe, a gente fica assustado. Como aquele acontecimento lá em Mariana, todos se mobilizaram, amém, por isso. Mas assim, quando acontecem coisas pequenas, as pessoas aí fora não observam. Mas nós que estamos diante da palavra de Deus, qualquer detalhezinho que acontece do nosso lado, é sinal de que Jesus está voltando. Então se alegre no Senhor, coloque no seu coração aquela alegria que vem do Senhor. O fato é que aqui estamos diante de uma passagem que diz que o crente deve se alegrar, e que por não ser um texto isolado, pois o que mais encontramos na Bíblia são textos sobre a alegria dos crentes. Somos confrontados pela verdade de que o crente tem motivo para se alegrar. Nós temos motivo para se alegrar. Você que tem um bom emprego, motivo para se alegrar. Você que tem uma família abençoada, motivo para se alegrar. Você que tem uma boa palavra, você que tem sido usado pelo Senhor para estar louvando, tudo é motivo para se alegrar. Mas às vezes as pessoas aí fora, quando tem esses dons na vida deles, eles usam isso para ganhar dinheiro. Olha para você ver aqueles retiros dos artistas que tem no Rio de Janeiro. Pessoas de nome internacionais, são pessoas que estão ali hoje sem vidas, pessoas caídas. Por quê? Usaram os seus dons para ganhar dinheiro. Então você que tem um dom de Deus, lembre-se que foi Deus que te deu. Então se alegre no Senhor. Coloca para fora aquilo que Deus te deu. Use o seu dom com a alegria que Deus te deu, para que Deus possa te usar tremendamente. Outra coisa, o crente é alguém que tem motivo para se alegrar sempre. Essa é outra afirmação surpreendente no texto de Filipenses. Todos estamos acostumados com uma alegria palpável, que tem uma razão de ser objetiva. É o filho que se formou, como está acontecendo esses dias aí, formatura da minha filha, o pastor Reinaldo, a esposa do pastor Adonai, vários filhos formando. Final de ano a gente troca o carro, final de ano a gente
passa uma tinta na casa, às vezes renova a mobília, tudo isso aí é muito bom. Mas o que falar de uma alegria quando essas coisas faltam, quando essas coisas não acontecem? Que às vezes você planeja trocar um carro, você planeja fazer tantas coisas e aquilo não acontece. O que falar de uma alegria que tem sempre uma razão de ser e que está para além das contingências da vida? Como encarar uma alegria que não precisa de narcóticos? É como eu falei, é você ver esses jovens sair daqui todos alegres, ir ali para a cidade de Piranga e chegar naquela praça ali 4 horas da tarde, e aquelas pessoas devem pensar assim, bando de loucos, o que eles estão fazendo aqui? Mas aquilo ali é a alegria do Senhor que estão neles. E não depende de nada, não depende de cigarro, não depende de bebida, e eles fazem aquilo com alegria. Foi maravilhoso o que aqueles jovens fizeram ali. E até um senhor falou para mim assim, quanto que esses jovens recebem para vir aqui fazer isso? Eu falei, eles recebem a graça do Senhor na vida deles. Então isso é maravilhoso, irmãos, quando você vê isso acontecer no nosso meio. E às vezes a gente tem essa alegria de Deus no nosso coração, a gente tem isso para colocar para as pessoas, e a gente fica retendo a nada. Ah não, eu vou deixar de jogar meu futebol para ir lá para Piranga, não. Ah não, eu tenho que curtir uma piscina, o sol hoje está maravilhoso, eu não vou fazer isso não. O sol você pode pegar um outro dia, e aquela oportunidade de ir lá para Piranga, foram 8 vidas que aceitaram o Senhor naquele dia ali, maravilhoso. Então aquele dia passou, não vai voltar mais aquele dia. Mas o sol, a piscina, o seu futebol, você tem outro dia para fazer isso. Então se atente para aquilo que Deus tem para mim e para você. Outra coisa, o crente é alguém que tem motivo para se alegrar sempre, porque conheceu a Deus através de Cristo? A razão nos remete para essa resposta. Quem bem pode satisfazer a alma humana, sempre e de tal maneira que esta sempre tenha motivo para se alegrar, que não seja eterno, perfeito e imutável, de onde e em um mundo como o nosso podemos encontrar algum bem como esses atributos? Como a gente pode encontrar isso? É através da alegria que vem do Senhor. Por isso que eu peguei esse texto aqui, poderia falar muitas coisas sobre esse texto, mas esse versículo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, ela nos dá força para passar por muitas coisas nessa terra. Nós passamos por muitas lutas e tribulações, mas essa alegria do Senhor nos coloca de pé. O que Deus revela ao crente, que faz com que este sempre tenha motivos para se alegrar. O crente é alguém que tem motivos para se alegrar sempre, porque sabe que foi amado com um amor eletivo por Deus na eternidade. Então nós sabemos que Deus nos ama. Deus deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Então nós temos que entender que essa alegria que nós temos do Senhor, ela tem que ser sempre em nossas vidas, porque Jesus morreu por mim e por você, para que a gente tenha essa alegria aqui nessa terra. O crente é alguém que conhece Deus como excelente. Não apenas crê na existência de Deus, mas se maravilha com a beleza de Deus. Essa beleza independe do fato de Deus salvar o crente ou não. Deus não é excelente para o crente porque o salvou. Deus poderia muito bem revelar sua justiça, recusando salvá-lo, aplicando assim em sua vida justiça em vez de graça. Se a gente vê lá no Velho Testamento, fala muito sobre o período da lei. Um dia desse eu ouvi uma pregação que eu fiquei maravilhado. Porque às vezes, irmãos, nós encostamos nesse período da graça e a gente vai fazendo tudo de qualquer maneira. Ah, mas você fez isso? Ah, nós estamos no período da graça. Nós não estamos no período da lei mais. E esse pastor pregando, ele falou algo muito interessante. Ele falou, que graça tem se no Velho Testamento, quando você matava alguém, ou alguém matava alguém da sua família, você pagava alguém lá e matava essa pessoa. Era dente por dente e olho por olho. E hoje, só de você pensar em fazer isso, você já pecou. É diferente lá de trás com o dia de hoje? Outra coisa, quando a pessoa cometia um adultério, ele era apedrejado. Hoje, só de você pensar em fazer isso, você já adulterou. Ele falou, que período de graça é esse? Então Deus, Ele pagou um preço muito alto por mim e por você.
que é entregando o seu Filho único, mas Ele também requer de nós santidade, Ele requer de nós obediência. Então, se a gente viver esse período da graça achando que tudo é de graça, aí Ele falou assim, no final fica tudo sem graça. E é verdade, irmãos, nós temos que aprender isso. Nós não podemos, porque hoje eu falo por mim, antes eu fazia tudo de qualquer maneira, mas hoje eu faço de acordo com a palavra de Deus. Eu entendo que o meu caminhar hoje depende de Deus, a minha alegria depende de Deus. Então, como que eu vou fazer essas coisas se eu conheço a palavra de Deus? Então, nós temos que entender que lá atrás aquilo serve de história para a gente. Então, é muito interessante o novo convertido, por exemplo. É muito bom você como discipulador, você como líder desse novo convertido, ensiná-lo a ler a Bíblia, primeiro os evangelhos, principalmente o evangelho de João. Depois ele vai entendendo o Velho Testamento. Depois ele vai entendendo aquelas histórias. Porque se você levar aquelas histórias lá de Isaías, Jeremias, você sendo novo convertido, a gente fica meio atribulado. Fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu, por exemplo, quando eu fui ler Apocalipse pela primeira vez, falei, misericórdia, eu não posso ler esse livro não. Mas hoje eu entendo, porque a gente tem que começar, a gente tem que ir aprendendo com o Senhor, buscando força no Senhor, para a gente ir aprendendo isso a cada dia. Porque sabe que é amado por Deus. A convicção, fruto de conclusão lógica da premissa anterior, é que o crente sabe que é amado agora. Sua vida está sobre este amor. Mas em que difere o amor de Deus que tem pelo pecador para o amor de Deus com que tem pelo crente? O amor de Deus tem pelo crente, em primeiro lugar, faz com tudo que acontece em sua vida, coopere para o seu bem. Então, tudo que acontece em nossas vidas, coopera para o nosso bem. Em segundo lugar, o amor de Deus tem pelo crente, é diferente do amor que tem por uma simples criatura. Deus não ama o crente como criador, mas sim como um pai. É a diferença. Que antes você era criatura de Deus, hoje você é filho de Deus. Hoje nós somos chamados filhos de Deus. E em terceiro lugar, o amor que Deus tem pelo crente vem acompanhado de deleite. O crente agrada a Deus. Então nós temos que entender que nós temos promessa. E gratidão, humildade e segurança vêm ser as três características da vida do crente. Então nós temos que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós temos que ter humildade para pedir ao Senhor aquilo que a gente quer em nossas vidas. E nós temos que ter a segurança de Deus em nossas vidas. Segurança essa que vem através da alegria do Senhor. Porque nesse texto, se você ler ele, meditar direitinho, o que Neemias passava para aquele povo era a força e segurança que eles tinham que ter em Deus. Então hoje, se nós fazemos algo, seja lá fora, seja dentro da igreja, nós temos aquela segurança em Deus. Nós temos que ter essa força que vem de Deus. Qual o papel da alegria cristã na vida de um crente? Para finalizar, o crente, ao pensar na razão de ser do mandamento da alegria, deveria ser levado às seguintes conclusões. Primeiro, a alegria é uma das características da vida regenerada. Um homem crente, ele é alegre. Como diz Calvino, uma verdadeira vida religiosa é uma vida de constante alegria. Muito ingrato é o homem perante Deus, que não avaliou de modo elevado a justiça de Cristo e a esperança da vida eterna, a ponto de alegrar-se no meio da dor. Porque quando a gente alegra no meio da dor, é porque nós temos a alegria do Senhor em nossas vidas. Porque quando você tem algo que requer assim, esforço natural da sua vida, por exemplo, quando tem um ente querido enfermo, quando o ente querido falece, igual hoje uma irmã muito conhecida nossa lá da igreja, 38 anos de idade, faleceu nessa madrugada, as pessoas ficam tristes, mas aquela alegria que vem de dentro, aquela alegria do Senhor, conforta esses familiares, porque eles sabem que o Senhor é que vai nos sustentar, mesmo diante das dores. Se a nossa experiência cristã não nos leva à alegria,
faremos bem em perguntar se é genuína. A alegria cristã é a atitude natural do crente, indiscutivelmente marca de um cidadão no reino dos céus. Isso é alegria. Em segundo lugar, a alegria cristã é uma forma do crente responder à vida de uma tal maneira e não sucumba à tristeza, dando largas a ela e permitindo assim que as circunstâncias determinem a sua maneira de viver. Como diz Calvino, eu refiro isso à moderação do espírito, quando a mente mantém a si mesma em calmaria, sob a adversidade, e não a indulgência para a tristeza. Então que Deus possa estar nos renovando a cada dia e falando em nossos corações. E terminando, a alegria do Senhor é a nossa força, quando reflete a nossa unidade, quando se alimenta da palavra de Deus, quando se revela publicamente a renovação espiritual, que é a palavra de Deus. O povo voltou para casa feliz, depois de uma manhã de esforço e perseverança, depois de terem chorado e entendido as Escrituras. O povo voltou feliz porque entendeu, e ninguém poderia lhes tomar o que estava em seu coração, a verdade de Deus, a força de sua vitória e a alegria no seu coração. Mas aquele povo, creio eu, quando Neemias subiu naquele púlpito, porque a palavra fala que subiu no púlpito de madeira, e ele pregava para aquela multidão, fala-se que aquela multidão ficou de pé. Quantas vezes hoje a gente vai ler a palavra do Senhor, aí os pastores têm que estar anunciando, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Olha a obediência daquele povo. Então que nós possamos aprender com essa palavra de Neemias, que nós possamos aprender com aquele povo daquela época, que nós temos que aprender que tudo vem da palavra de Deus. O nosso ensinamento está aqui, é viver essa palavra, compartilhar essa palavra cada dia, é viver uma vida genuína diante de Deus, sem pecado, uma vida que mostre mesmo que Jesus está em sua vida, não falando aquela alegria externa, mas passando para as pessoas aquela alegria que vem de dentro, aquela verdadeira alegria do Senhor em nossas vidas. Essa é a palavra que eu tinha para a igreja nessa manhã. Que Deus possa estar mesmo abençoando ricamente a cada vida.